Fala galera, anime de volta, mais um vídeo para o canal da série de Bioquímico. Essa classe tomou um buff surreal, ficou bom demais. Dessa vez uma build tanque que eu usei no 6x6, bora ver como é que ficou. Bom, antes de tudo, se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquela força pra gente. Bom, outro ponto importante tem codiguinho aqui no meio desse vídeo, fica de olho, resgata máximo de 3 resgates por mês no servidor global. Vamos lá, esses são as equipes que eu usei, tá? Minha arminha aqui, essa arminha aqui a galera conhece, ela dá redução a médio, tá? Por cada refino. Então é uma arma bem legal, a minha tá mais 10, foi o que eu consegui fazer para jogar nessa última semana da Season. Usei as duas freones, tá? Então o dano do meu Dieter aumentou um pouquinho, mas eu usei porque eu não tinha outra coisa para usar. Poderia ter usado duas Meta Ent lá, que dá 5% de HP cada, mas não senti tanta diferença. Gostaria de ter duas Spy Shard, então fica a dica. No elmo, eu estou usando esse elmo aqui, tá? Muito bom, me dá HP, me dá redução, 5% de redução Final Damage, redução final, de carta e é situacional. Você vai usar o que você precisar. Eu usei uma de 3% de Skill Damage Reduce, mas em algumas partidas eu precisei trocar. Gostaria de ter usado aquela carta do 3F da Thanatos, que dá imunidade a Fear, tá? Mas aí fica a seu critério. Estou usando a face de redução de Skill Damage Reduce, tá? É uma excelente face, tá? Mais 15, então ainda pega aquela redução por conta do refino. Estou usando essa boquinha aqui que é legal, interessante. Se o HP estiver baixo, abaixo de 50% se não me engano, vai aumentar o seu Skill Damage Reduce. Ela dá também, acho que a cada 2 minutos, recupera 100% do seu HP. Tive que usar a back e a cauda aqui da guilda, porque eram os que eu tinha com refino maior, mas esse aqui é o estilo que eu gostaria de estar jogando, que eu gostaria de ter jogado na última semana da Season. Eu não, cara, eu não consegui pôr essa cauda no mais 6, velho. Quem dirá mais 10. E a back é a mesma coisa, eu queria essa backzinha, a minha tá até com HP, tá legal. De acessório, usando os dois acessórios de Komodo, esses acessórios não estão na sua melhor forma, tá? Por que que não está na sua melhor forma? Porque primeiro que o HP não está topado, mas nesse caso desses acessórios, o que eu queria ter era a redução humanoide, tá? Deixa eu procurar aqui para confirmar, se eu não me engano é 6% o cap, o máximo de redução. Ali ó, Human Race Damage Reduce, isso mesmo, 6%. Esse maldito não vem, simplesmente esse Random Attribute não vem, tá? Estou usando aqui a botinha de HP, eu fiz uma build mais tipo HP, Skill Damage Reduce, não foi o ideal, mas foi o que eu consegui fazer para essa última semana. A back é interessante, tá? Tá com encanto legal, não tá topada a Skill Damage Reduce, porém tá com encanto legal e me dá HP. Tem uma outra que é bem interessante também, que vai te dar Magic Reduce, se eu não me engano, e Skill Damage Reduce. Aí você vai com base no que você tem. Esses dois caras aqui, a armadura e off-hand, esse eu vou gastar um tempo maior para falar. O que eu gostaria de ter? Eu gostaria de ter. As cartas são situacionais, vai depender de quem você está pegando do outro lado, né? Na hora da partida. No off-hand, eu estou usando a Lud Star. Eu gostaria de ter uma Snake Gorgon, tá? 10% de HP, 15% de HP, 5% de Skill Damage Reduce, muito interessante para o off-hand. E esses dois off-hands que eu estou usando não são o off-hand final dessa build, tá? Eu quero usar a armadura e o off-hand de redução elemental, mas eu só pego essas porcaria com um random attribute ou diferente ou muito baixo. Então assim, pô, eu queria ter ali, se viesse 16% eu já fechava negócio com esse off-hand aí de redução elemental, mas não foi o caso, só veio 6% nos meus. E a armadura, se eu não me engano, é aquela lá de baixo, é a Tidediders, aquela ali mesmo, lá de baixo. Ela
Tem uma que dá redução humanoide, mas eu quero usar essa que dá um pouco de resistência e reduz também o dano elemental. Porque, velho, dano elemental tá cavalo. Você pega aqueles genos lá, você pega, cara, ninja, pega até Nogu, né? Você encontra nessas partidas aí. Beleza que Nogu a gente coloca uma Dokeb e já resolve o problema. Mas assim, dano elemental tá muito alto, então acho que vale a pena, tá, priorizar aqui, perder um pouco de HP e aumentar suas reduções elementais. Estou usando a flautinha de relíquia, porque é a única que eu tenho, tá? Pretendo fazer uma relíquia anti-HK. De mirror eu estou usando o Meteorite e estou usando esse livrinho que me dá 15% de M-Ataque. Essa porcentagem vai virar dano lá no final para o meu Dieter, eu vou explicar logo mais. A Exir tá full, vamos passar rapidinho, isso aqui não... Acho que nem vale mais a pena eu abrir a Exir nesses vídeos de build, porque meu livro atualmente está com 94k de HP, gostaria de estar com 100k mais, mas preciso tomar vergonha na cara e dar uma investida melhor. Estou com mais de 3k, quase 3.1k de M-Ataque, estou com quase 3.6 ou 3.7 de ataque. Tá, tô subindo, tô indo tranquilo no free to play. Tá, minhas prays, as bolachas estão bem avançadas. Só algumas bolachas amarelas que não estão topadas, mas estão no 33, 34. Inclusive eu vou fechar esse negócio antes de vir aquela máquina de trocar a bolacha azul de outra cor. Trocar bolacha de uma pela outra. Essas são as runas que eu estou usando. Repara que eu estou usando as runinhas de def praticamente todas. Queria ter usado mais duas, não coube, não tinha mais extract para usar aqui de carving de runa. Então eu acabei usando algumas de atributo e uma de dano. Tá? Estou usando as duas runas de dano de planta. O foco não é o dano da planta em si, eu vou explicar ali mais na frente. O interessante de uma delas é você invocar as 3 plantas de uma vez, claro que vai ajudar em algumas situações. E a outra é que quando bate em alguém, ela trava, ela joga aquela skillzinha que é uma trapzinha. Atualmente eu estou usando essa build, não, pera que eu não usei essa build aqui não, essa aqui é o que estava salvo no meu livro. Eu usei uma Full Vit, Full Int. Vou tomar um gole de água aqui. E usei Full Vit, Full Int e dividi um pouco entre Dex e Luck. Eu não coloquei nada de força. Tá? A minha ideia aqui é, de fato, não é tentar dar dano com bioquímico, tá? Ah, mas eu vi ali nas suas skills que tem o Crazy Throw. Sim, tem. Eu uso ele, mas a ideia não é dar dano. A ideia é eu conseguir quebrar equipamento à distância. Então eu deixo ele ali na barra que dá uma ajuda. Bom, coloquei um pouco de Dex, um pouco de Luck, tá? Para ajudar nos cálculos lá da quebra de equipamento, de chance. E deu uma dividida aqui entre os dois, mas é isso. Mas fica a seu critério. Por que eu não enchi de fuage? Inicialmente eu tentei fuage. Não coloquei porque eu não estava chegando nem em 650 de Flea. Cara, dos Thanatos eu acho que nada ele já tem 700 de hit, então não seria muito efetivo encher ele de age, então acabei não colocando, tá? Mas fica a seu critério. Eu fiz uns testes no PVP e não gostei, mas se você conseguir uma free maior ou qualquer coisa, fica a seu critério mesmo. Minha sugestão é que você tope a sua Vit e a sua Int. Tá? O meu prepare está desse jeito. A minha alta skill, eu tenho duas skills, tá? Que é virar homúnculo, fazer a fusão de homúnculo e aquela skill que transfere 50% de dano para o homúnculo. Tá? Deixa eu ver o que mais a gente pode... deixa eu ver, deixa eu pensar... acho que não tem mais muita coisa não. Vamos para casa ali, só para mostrar mais ou menos rapidinho qual que é a ideia da coisa, mas o vídeo hoje é para trazer uma build, não, e o foco não é dar dano com o bioquímico.
Então, deixa eu ver. Acho que eu vou cair, hein? Não, voltei. Deu uma lagada aqui, não sei se vocês repararam. Cliquei 2 vezes para o servidor responder, mas beleza. Acontece. Então, vamos lá. Cheguei em casa aqui. Vamos arrumar esse dummy. Vamos... Lembrando que, galera, desconsidera esse dano de teste de dummy, tá? Você não vai conseguir simular, de fato, um dano humanoide nem nada. Só estou usando aqui porque é o jeito mais fácil de eu mostrar para vocês. Repara como que ficou ali meu M-Ataque inicial do Dieter, tá? Minha Leaf também, estou upando eles. A Leaf agora está quase 165, estou gravando hoje esse vídeo. E o Dieter está quase 150. Então ele já está um pouquinho mais forte. Estou correndo para os 170 nos dois. Então vamos lá, dá um burnzinho ali, né? Forçado. Mas a ideia é punir o inimigo. Como é que você vai punir o inimigo? Você vai dar grito da mandrágora, você vai jogar aquela skill que tira atributo. Você tem 2 skills muito interessantes do homúnculo, que é a Magic Devour, que funciona parecido com Remove Buff, entendeu? Então, tipo, você vai, se tá com os status ali, tudo você vai conseguir remover com essa skill. Ela é do Dieter. A gente tem aquela ali da fotossíntese do lado, que você recupera o seu HP. É levemente bugada essa skill, tá? Então, às vezes a Leaf ficou lá do outro lado do mundo, você usou ela, você não vai recuperar. Tem um range de máximo, você tem que estar com a Leaf ali mais perto de você para essa parada funcionar. Lembrando que antes de começar a partida, você pode fazer, de começar as partidas ou de você entrar no PVP, tipo, você entrou no PVP antes de começar a lutar, você pode fazer algo assim, ó, que é transferir os equipamentos que passam M-Ataque, tá? Aqui não estão refinados nem nada, estou só mostrando rapidamente. Então a gente tem aqui, contando rápido, 27% de M-Ataque mais 20 dá uns 77% a mais de M-Ataque. Aí eu vou usar o Life Seek. Em seguida, eu vou usar o meu Homúnculo Merge, meu Prepare Elite. Meu Prepare Elite tem um Life Merge dentro, tá? No Prepare. Então agora eu estou com 116k de M-Ataque. Lógico que isso é muito situacional. Depois que você morreu, você tem que rebufar. Então você vai ter que usar o Life Seek de novo, Life Merge. Então isso aí você consegue começar dando um dano maior com o Dieter. Tá? Mas tá no meio da porrada ali, você não vai sair do meio da luta para se bufar. Então, jogou aqui, ó. Jogou as Mutante Mandrágora aqui, você consegue castar até 2. Você tem aqui um Demonic Fire para ajudar. Você vai renovando o Grito da Mandrágora, vai dando debuff, mas repara ali, ó, o dano do Dieter. O Dieter dá um burnzinho, dá um dano legal. Lógico que esse dano não é... Depende de quem vai tomar o dano lá no PVP e no 6x6, mas é um dano legal, é uma build viável, é uma forma de você entrar dano. Você vai entrar dano com o Dieter, então vamos testar aqui, ó. Vou mostrar uma partidinha do 6x6 aqui, como é que foi dessa última semana. Já começa aqui tomando um monte de dano. O boneco tá vivão e vivendo. Nada aconteceu. Sem treta. Vamos para a luta aqui. Repara que a pessoa me bate, o Dieter já ativa, já vai atrás. E já pune quem estiver me batendo. Um já caiu. Ó, outro me bateu, o Dieter já virou. Lógico que eu morri, a Leaf me ressoou, então de boa. Tipo, é um sustain bom, você já fica tanque, você fica com muito HP, você não se preocupa em dar dano, quem vai dar dano é o Dieter, entendeu? Então você não tem um controle assim tão grande. O Dieter é bem forte, mesmo nessa build, você não tá colocando M-Pen, você não tá colocando todas as coisas que você poderia pôr pro Dieter dar dano, mas só ele purão já vai entrar um dano muito interessante. Das 4 semanas, essa foi a build que mais deu certo. Quem pagou com isso? Meu time, né? Porque eu testei praticamente uma build por semana. Essa foi a que mais casou, que mais funcionou para jogar 6x6 e PVP. Peguei, fui no PVP, dei uma testada também. Para guerra, eu gostei da build de Crazy Throw.
Para walk também funciona legal, mas para o PVP e 6x6, essa aqui de tanque foi muito superior, tá? Muito, muito, muito superior. Então fica aí a sugestão para vocês. Lembrando, off-hand e armadura, tá? Minha sugestão é usar a elemental. Não foca só em HP. Você já vai estar com HP legal, você vai pegar aí fora do PVP, eu acho que 1kk de HP facilmente. Então você deve chegar aí nos seus 4kk, 5kk de HP, mais a redução, vai ficar um absurdo de tanque. Ela morri, a Leaf me ressou, estamos dominando os pontos. E terminei aqui 10-4, se eu não me engano. Agora vamos pro PVP. Resultado bom, 10-4. Morri pouco, matei até que bem. Vamos ver no PVP aqui, ó. Já veio... Essa classe aqui tá um nojo, viu, velho? No 6x6, no PVP, na guerra. Ô, classinha maldita, mas beleza. Tomou um cacete do Dieter, vale a pena deixar registrado. Agora vem um Ranger aqui que não aguentou um socão do Dieter. Vamos lá. Fiz alguns cortes aqui, tá? Selecionei algumas partes das últimas gravações que eu fiz no PVP. Quero voltar lá com o Dieter e com a Leaf 170 para ver como é que vai ficar essa build final. E também com off-hand e a armadura certa. Bom, aqui o cara se perdeu aqui no dano, pulou num lugar nada a ver, mas beleza. Ó, esse aqui tá até de FP. Ele vai morrer, já tá ativado ali o burn. Questão de tempo para ele deitar morto. Aí, morreu. Beleza. Sigo suavão aqui, ó, só na montaria. Tava com Deny ali, usei o Magic Devo. Olha aqui, ó, esse aqui é um Genos. Tá dando um danozinho, mas vai morrer antes de me matar, tá suave. Ó, aqui, cadê o Genos? Tinha um Genos por aqui também, hein? Ó, tá de FP. Repara que o burn não para, ó, tá tomando constantemente ali o burn. Uma coisa que eu esqueci de falar. Enquanto tá rolando aqui, eu vou explicar. Ô, Anime, por que você não tá colocando a planta? Eu tô colocando a planta, eu só não tô colocando a planta aí perto. Por quê? Porque cada planta reduz 15% de final damage. Então, é muito mais interessante você deixar suas plantas num canto, entendeu? E você ficar com essa redução, do que você deixar ela ali batendo. Repara que eu sempre deixo a planta distante. Porque, pô, entra um Thanatos, ele limpa o chão, entra um Sorcerer, limpa o chão. Cara, minhas plantas estão do outro lado, eu não vou perder minha redução, entendeu? Então, é uma parada muito interessante. Olha aqui, o Genos tá moendo dano em mim aqui, nada. Caiu, tá morto. Então, assim, é uma build muito viável, tá? Esse ponto da planta é muito importante, você demora um pouco Cara, mudar esse mindset de querer dar dano com planta, querer dar dano com Crazy Throw, pra mim foi muito difícil, pelo menos tá sendo muito difícil. Eu tô indo no PVP treinar pra ver se eu pego as manhas de PVP, porque é uma forma diferente de jogar. E é isso, entendeu? Cara, é uma build muito interessante, muito bom, vale a pena, tá? Vale a pena. Você tem um bio aí, você quer matar, mas também precisa tancar, precisa dar um suporte pro seu time, é muito viável. Deu certo comigo, espero que dê certo com vocês. Não esquece o off-hand e a armadura. Não esquece o lance das plantas, esqueci de falar, mas que bom que eu lembrei no finalzinho do vídeo. Cada planta, 15% de redução final de dano. Junta, joga elas num canto, usa a rune de 3 plantas, já sobe 45% de final damage reduce. Tá? Então é isso, galera. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Espero que tenham gostado, espero que ajude vocês. Valeu, até a próxima. E pega os codiguinhos, hein? Espero que consigam. Fui!